Um homem que fez o Brasil inteiro dançar rebolado de coco morreu sem receber um único abraço de despedida. Nada de velório. Nada de fila de fãs chorando ao lado do caixão. Nada do calor humano que ele passou 70 anos construindo em cima de um palco de madeira. Se você já cantou de Quem é esse jegue numa festa de família, se você já ouviu Severina Chique Chique, Quem não conhece Severina Chique Chique, que botou uma boutique para a vida melhorar. tocando alto, num alto-falante de feira, então você precisa conhecer o resto dessa história, porque o final dela é de arrepiar. Esse vídeo é sobre Genival Lacerda, o homem que o Brasil batizou de Rei da Munganga. E hoje eu vou te contar exatamente o que sobrou depois que as luzes se apagaram, depois que o microfone esfriou, depois que o corpo dele foi colocado dentro de um caixão lacrado que quase ninguém pôde abrir, para dizer adeus. Prepara o coração, porque essa jornada começa numa casa simples do interior da Paraíba, muito antes da fama, muito antes do dinheiro, muito antes de qualquer luxo. Campina Grande, Paraíba, 5 de abril de 1931. Nasce Genival Lacerda Cavalcante. Um menino comum, filho de família comum, numa cidade do interior que ainda respirava o ritmo lento do sertão. Ninguém naquela casa imaginava que aquele garoto ia se tornar um dos nomes mais importantes da música popular brasileira. A mãe dele foi a primeira a acreditar. Ela ia atrás dele nos programas de calouro, sentava na plateia e chorava, escutando os aplausos que o filho recebia. Ele mesmo contou isso décadas depois, com a voz embargada, lembrando dos aplausos que ela ouvia com o coração apertado de orgulho. Só que antes da música virar profissão, tinha um outro sonho disputando espaço na cabeça daquele garoto magricela. Genival queria ser jogador de futebol. No fim dos anos 1940, ele calçou a chuteira e virou zagueiro do 13 Futebol Clube, o time do coração dele em Campina Grande. Só que o Brasil daquela época não perdoava sonho de garoto pobre. O futebol vivia a transição entre o amadorismo e o profissionalismo, e não tinha salário que sustentasse ninguém. Genival, com medo literal de passar fome, tomou a decisão que mudaria sua vida. Trocou o campo pelo palco. E foi exatamente ali que a história que você está prestes a conhecer começou de verdade. Em 1948, ainda adolescente, ele começou a se apresentar em programas de calouros na própria Campina Grande. E adivinha quem estava competindo contra ele nesses mesmos programas? Uma cantora iniciante, praticamente desconhecida, chamada Marinês. 2 crianças pobres do interior, cantando em palco de calouro, sem imaginar que décadas depois, os 2 seriam gigantes do forró brasileiro. Guarda esse detalhe, porque o Brasil tem o costume de esconder os seus maiores tesouros dentro dos lugares mais simples. Genival não demorou a se destacar nas rádios Cariri e Borborema, ainda em Campina Grande, onde também trabalhou como radialista. Mas o salto de verdade veio em 1953, quando ele fez sucesso numa festa da Rádio Tamandaré, no Recife, e foi contratado na hora. O público pernambucano se apaixonou pelo jeito dele de cantar rojão, pela alegria contagiante, pelas caretas e trejeitos que logo virariam sua marca registrada. Não demorou para o Nordeste inteiro adotar um apelido para ele: o dono do rojão. Em 1955, ele gravou o primeiro disco de 78 rotações da carreira. E no ano seguinte, lançou Coco, de 56. Esse coco é meu, vem da Paraíba. Um sucesso que abriu as portas para os apelidos que marcariam sua trajetória para sempre. Senador do Rojão e Rei da Munganga. Munganga, para quem não sabe, é careta, trejeito, dança exagerada, humor no corpo inteiro.
E foi exatamente esse jeito de se apresentar, rindo de si mesmo em cima do palco, que fez o Nordeste inteiro abrir um sorriso só de ver o nome dele estampado num cartaz. Em 1960, ele foi pioneiro na televisão pernambucana, numa época em que muita gente do interior nunca tinha visto uma TV de perto. E foi nesse período que ele criou uma proximidade importante com nomes gigantes da música, incentivado por Ari Barroso, por Almira Castilho e, principalmente, por Jackson do Pandeiro. Genival e Jackson não eram apenas colegas de profissão, eles eram praticamente família. A irmã de Jackson era casada com um irmão de Genival. Esse laço de sangue e amizade ia se tornar decisivo na próxima virada da história. Em 1964, incentivado justamente por Jackson do Pandeiro, Genival tomou a decisão de se mudar para o Rio de Janeiro. E se você está pensando que a mudança abriu as portas da fama nacional de uma vez, para de pensar isso agora, porque a realidade foi bem mais dura. No Rio, Genival trabalhou durante anos em casas de forró, levando o ritmo nordestino para dentro de uma cidade que mal sabia o que aquilo era. Ele gravou discos pela Polydor, pela Philips, pela Chantecler, pela CBS. Em 1970, fez até uma parceria inusitada com o ator e comediante Lúcio Mauro, lançando o LP As Trapalhadas de Cuscuz e Seu Barbalho, misturando música com humor. Só que apesar de todo esse trabalho, apesar de tantos discos gravados um atrás do outro, a fama nacional de verdade continuava fora de alcance. Passavam-se os anos e o nome Genival Lacerda ainda era conhecido apenas dentro de um círculo, sem nunca estourar de vez. Foram 20 anos de carreira fonográfica batendo na porta sem ninguém abrir completamente. 20 anos. Pensa nisso. 20 anos gravando, cantando, se apresentando, sem nunca ver o Brasil inteiro cantando o nome dele junto. E foi só em 1975 que a porta finalmente arrombou. A história por trás da música que mudou a vida de Genival Lacerda para sempre é surpreendente. E quase ninguém conhece os detalhes. O compositor paraibano João Gonçalves tinha escrito uma canção chamada Severina Chique Chique. Quem não conhece Severina Chique Chique, que botou uma boutique para a vida melhorar. Só que antes de chegar às mãos de Genival, ele ofereceu a música para outros dois nomes gigantes. O próprio Jackson do Pandeiro e o cantor Messias Holanda. Os dois recusaram. Recusaram uma música que poucos meses depois ia vender mais de 800 mil cópias. João Gonçalves chegou na casa de Genival num domingo de manhã, dizendo que trazia uma música que tinha a cara dele. Genival ouviu e decidiu que, se aqueles dois cobrões não quiseram, era ele que ia querer. Mas antes de gravar, ele fez questão de arrumar a letra, de dar uma retocada na composição, do jeito que só ele sabia fazer. O resultado foi um verso que o Brasil inteiro decorou sem nem saber direito o nome de quem cantava. Ele tá de olho, é na boutique dela. Uma frase de duplo sentido, cantada com aquele sorriso de quem sabia exatamente o que estava fazendo, e que se tornou o hino mais popular de toda a carreira dele. Ainda em 1975, ele emplacou outro sucesso gigantesco, Rock do Jegue. Que é isso, meu filho? Calma. Que o povo apelidou carinhosamente de Quem é esse Jegue? As duas músicas juntas colocaram Genival Lacerda dentro da casa de milhões de brasileiros que até aquele momento nunca tinham ouvido falar dele. 20 anos de estrada. E a explosão finalmente aconteceu. Mas segura essa emoção, porque o auge ainda estava só começando. Nos anos seguintes, Genival emplacou sucesso atrás de sucesso. Quem dera ter você de novo.
Radinho de Pilha, Mate o Velho, Galeguinho dos Olhos Azuis, Tomei Caldo de Mocotó. Eu tomei caldo de mocotó. Aí eu fiquei forte. Ele gravou discos praticamente todo ano, expandindo seu repertório de duplo sentido, humor nordestino e uma personalidade de palco que ninguém mais tinha. Ele levantava o povo antes mesmo de fazer sucesso, fazia careta, pulava, sentava, se jogava no chão, tudo em nome da plateia. Era puro histrionismo em cima do palco, décadas antes de qualquer artista atual pensar em fazer isso. O sucesso atravessou gerações de um jeito que talvez ele mesmo não esperasse. Em abril de 2010, já com quase 80 anos de idade, Genival gravou em dueto com Ivete Sangalo a música A Chevette da Menina. Coitadinha da Ivete, facilitou estragar essa chevette. Enquanto ela se preparava para um show histórico no Madison Square Garden, em Nova York. No mesmo ano, o apresentador Rodrigo Faro fez uma homenagem lúdica a ele no programa O Melhor do Brasil, imitando os trejeitos e a dancinha característica de Genival. Um homem que começou cantando em programa de calouro no interior da Paraíba estava, décadas depois, sendo homenageado na televisão nacional por artistas de gerações completamente diferentes. E o mais impressionante é que ele nunca parou no tempo. Em 2016, já perto dos 85 anos, Genival lançou o clipe Me Dê o Seu Wi-Fi. Todo mundo a filha do Wi-Fi. Atualizando a antiga Me Dê o Gravador para a era da internet, brincando com senha de rede e conexão de celular. Um homem nascido em 1931, que começou cantando coco e chachado, terminou fazendo piada com Wi-Fi. Se isso não é a prova de um artista que nunca se deixou ficar para trás, então nada mais é. Em 2017, veio um dos momentos mais emocionantes e, ao mesmo tempo, mais engraçados da vida de Genival. Ele recebeu, no Palácio do Planalto, a Medalha da Ordem do Mérito Cultural, uma das mais altas honrarias culturais do Brasil. E na hora de subir ao palco para receber a homenagem diante do então presidente Michel Temer, Genival fez questão de tirar o chapéu estampado de bolinhas, o mesmo chapéu extravagante que usava havia décadas em cima do palco. Um gesto simples, cheio de respeito, mas também cheio da irreverência, que sempre foi a marca dele. Só que enquanto o Brasil aplaudia o artista, a vida real de Genival Lacerda era muito mais simples do que qualquer um imaginaria. Ele morava no Recife havia mais de 25 anos, num apartamento no bairro de Boa Viagem, na zona sul da cidade. Nada de mansão, nada de cobertura de luxo. Antes da pandemia, o hábito favorito dele era simples até dar dó. Jogar dominó com os amigos na Avenida Boa Viagem, sentado numa mesinha de rua. Do mesmo jeito que qualquer aposentado brasileiro faz todo santo dia. O homem que vendeu 800 mil cópias de um único disco, que recebeu medalha das mãos de um presidente da República, que fez o Brasil inteiro cantar de Quem é esse jegue. Passava as tardes livres jogando peça de dominó na calçada. Ele morava sozinho com um dos filhos, o cantor João Lacerda, que seguia os passos musicais do pai. E foi justamente ao lado desse filho que Genival viveu os últimos capítulos, tanto os mais bonitos quanto os mais dolorosos, da sua história. Em março de 2020, quando os primeiros casos de Covid-19 começavam a ser confirmados em Pernambuco, Genival Lacerda, aos 88 anos, lançou ao lado do filho João o EP Pai e Filho, com 8 músicas inéditas e 2 regravadas. Era um projeto de continuidade, um artista veterano passando a tocha para o filho enquanto ainda tinha voz para cantar junto. Ao mesmo tempo, ele já produzia outro álbum, com 6 músicas inéditas que seriam lançadas especialmente para o São João de 2020.
A base instrumental de todas as 6 canções já estava pronta. Faltava apenas uma coisa: a voz de Genival Lacerda gravando por cima. Só que o tempo acabou. A pandemia impediu a divulgação ampla do primeiro EP, restrito apenas às plataformas digitais, e o segundo álbum nunca chegou a receber a voz que faltava. Guarda esse detalhe, porque ele vai doer ainda mais daqui a pouco. Em 26 de maio de 2020, Genival sofreu um acidente vascular cerebral e deu entrada no Hospital Dávila, na zona oeste do Recife. Ele teve alta 3 dias depois, um sinal de resistência que impressionou até a própria família. Mas o corpo já vinha cobrando a conta de uma vida inteira de estrada, palco e microfone. Pouco tempo depois, veio o diagnóstico de Alzheimer. E o artista que décadas antes decorava letra de música sem esforço, que improvisava trocadilho em cima do palco sem hesitar, agora enfrentava um inimigo que ataca justamente a memória. No dia 29 de novembro de 2020, Genival começou a sentir os primeiros sintomas. Falta de ar, mal-estar, um cansaço diferente de tudo que ele já tinha sentido. Foi levado a um hospital particular, onde a infecção pelo novo coronavírus foi detectada. E no dia 30 de novembro de 2020, ele foi internado no Hospital Unimed, na Ilha do Leite, área central do Recife, direto para a unidade de terapia intensiva. Os dias se arrastaram dentro daquele quarto de hospital. No dia 4 de janeiro de 2021, a família divulgou um boletim informando piora no quadro de saúde. No dia 6 de janeiro de 2021, já sem alternativas médicas suficientes, os familiares lançaram uma campanha pedindo doação de sangue para o cantor. E no dia seguinte, quinta-feira, 7 de janeiro de 2021, depois de 37 dias internado, o corpo de Genival Lacerda não resistiu. Ele morreu aos 89 anos, vítima das complicações da Covid-19, deixando 10 filhos, além de netos e bisnetos. E é aqui que a história de um dos artistas mais queridos do Nordeste toma um rumo praticamente cruel. Genival Lacerda, o homem que passou 70 anos fazendo o povo brasileiro rir, dançar e cantar em coro, não teve velório. Nenhum. Por causa dos protocolos rígidos de prevenção contra a Covid-19, não houve a tradicional fila de fãs, artistas e curiosos passando ao lado do caixão para dar o último adeus. O corpo saiu do Recife às 15h30 daquela quinta-feira e chegou a Paraíba por volta das 18h45 da noite, recebido por fãs que já esperavam na entrada do município de Campina Grande. O cortejo fúnebre durou menos de meia hora, mas passou pelos lugares mais simbólicos da vida daquele homem. A Avenida Brasília, na entrada da cidade, as estátuas de Jackson do Pandeiro e Luiz Gonzaga, no Açude Velho, cartão postal de Campina Grande, o Parque do Povo, palco de inúmeras apresentações de Genival durante os festejos juninos, e o calçadão da Cardoso Vieira, no centro da cidade. Carros buzinavam em sinal de luto, enquanto o cortejo passava. Pedestres paravam na calçada, muitos em silêncio, alguns chorando à distância, sem poder se aproximar. Quando o carro funerário cruzou o portão do cemitério Monte Santo, apenas a família e a imprensa tiveram acesso. O enterro chegou a atrasar porque os parentes esperavam a chegada de uma das filhas do cantor, que ainda estava a caminho. O caixão permaneceu lacrado do início ao fim, e o corpo de Genival Lacerda foi sepultado às 20h30 daquela mesma noite. Um homem que fez multidões dançarem durante 70 anos foi enterrado praticamente na frente de um punhado de pessoas. E agora chega a pergunta que dá nome a esse vídeo. O que restou de Genival Lacerda depois de tudo isso? Se você está esperando que eu descreva uma mansão, uma coleção de carros importados ou um cofre cheio de joias, eu preciso ser honesto com você agora.
essa história não é sobre isso. Genival Lacerda viveu num apartamento simples em Boa Viagem. Dividia a rotina com um filho, jogava dominó na calçada como qualquer cidadão comum, e nenhuma reportagem, nenhum documento, nenhuma fonte séria descreve qualquer fortuna ou luxo material acumulado por ele ao longo da carreira. Só que quando a gente para de procurar imóvel e cofre e começa a olhar para o que realmente sobrou, o inventário de Genival Lacerda cresce de um jeito impressionante. Ficaram mais de 60 discos gravados ao longo de 66 anos de carreira fonográfica. Ficaram canções que atravessaram gerações inteiras, cantadas até hoje por gente que nem sabe direito quem foi o homem por trás da voz. Ficou Severina Chique Chique, recusada por 2 artistas gigantes antes de virar hino nacional do duplo sentido nordestino. Ficou De Quem é Esse Jegue? Ficou Radinho de Pilha. Ficou Mate, o Velho. E ficou uma coisa mais dolorosa e mais bonita ao mesmo tempo. Lembra das 6 músicas que ele preparou para o São João de 2020, com a base instrumental pronta e a voz que nunca chegou a ser gravada? O filho João Lacerda, herdeiro musical do pai, pegou esse projeto interrompido e decidiu não deixar morrer. Ele mesmo colocou a própria voz em cima das bases que o pai tinha deixado prontas, terminando canções como Toca-Pi e Loucura e Sedução. Loucura e sedução, você foi pra mim. Que houve entre nós dois, você não esqueceu. Exatamente o tipo de letra de duplo sentido que definiu a carreira de Genival. Um filho, terminando a última obra do pai, depois que a Covid impediu que ele mesmo colocasse a própria voz nela. Existe herança mais forte do que essa? Ficou também um lugar cravado na história da música brasileira. Genival Lacerda foi um dos pioneiros do duplo sentido dentro do forró, décadas antes de qualquer geração atual pensar nisso como fórmula de sucesso. Ele dividiu palco, estúdio e amizade, com nomes como Jackson do Pandeiro e Luiz Gonzaga. Ajudou a levar o ritmo nordestino para dentro do Rio de Janeiro, numa época em que ninguém apostava nisso. E resistiu irrequieto até os últimos meses de vida, lançando disco com o filho poucos dias antes da pandemia fechar o mundo inteiro. Existem 2 heranças na vida de qualquer artista. Tem aquela que cabe num inventário de cartório, feita de imóvel, carro e conta bancária. E essa geralmente se esgota rápido. E tem a outra herança, a que não cabe em papel nenhum. Aparece quando alguém, décadas depois, escuta pela primeira vez, ele tá de olho, é na boutique dela, e ri sem nem saber de onde veio aquilo. Aparece quando um filho termina, com a própria voz, a música que o pai não teve tempo de gravar. Genival Lacerda, o rei da munganga, não teve velório, não teve fila de fãs, não teve o adeus que merecia diante do caixão. Mas o que ele deixou continua tocando em festa de rua pelo Nordeste inteiro, até hoje. Agora eu quero saber a sua opinião sobre essa história. Você acha justo que um artista dessa grandeza tenha sido enterrado sem velório, sem a despedida que o público queria dar? Escreve aí embaixo. E me conta também, você já tinha ouvido falar de Genival Lacerda antes desse vídeo? Ou essa história chegou até você agora, de surpresa? Se você já cantou De Quem é Esse Jegue numa festa de família, ou se cresceu ouvindo Severina Chique Chique, tocando na rádio da sua cidade, comenta de onde você é. Eu quero ver o Nordeste inteiro aparecendo aqui embaixo. Deixa o like, se inscreve no canal e manda esse vídeo para aquela pessoa da sua família que com certeza vai lembrar dessas músicas na hora.